Olá, turma. Vamos para mais uma aula. Hoje nós estudaremos sobre a estrutura das palavras. Na verdade, pessoal, nós iremos revisar esse conteúdo porque nós já estudamos, certo? E agora nós iremos fazer uma revisão, né? Lembrando que esse conteúdo foi lá na avaliação de vocês e também direcionado ao trabalho, certo, pessoal? Esse conteúdo está nas páginas 294 e 295 do livro didático de vocês. Então, pessoal, o que seria essa estrutura das palavras, né? Então, a palavra é dividida em partes menores, chamadas de elementos mórficos ou morfemas, tá? Então, quando nós falamos em estrutura, nós iremos estudar cada partezinha da palavra. Então, aqui nós temos o exemplo, né? Ó, gatinho e infelizmente. Então, aí na palavra gatinho, nós temos o gate mais inho mais o, né? Então, aí nós fizemos essa, né, divisão. E, infelizmente, da mesma forma, in mais feliz mais mente, né? Que forma a palavra infelizmente. Dentro desses elementos mórficos, pessoal, da estrutura das palavras, nós iremos estudar sobre o radical, a vogal temática, o tema, a desinência, o afixo e as vogais e consoantes de ligação. Então, o primeiro deles aqui, pessoal, o radical. O que seria o radical, né? O radical, pessoal, é onde tem o significado da palavra, ok? Dentro desse elemento vai ter o significado, tá certo? Por exemplo, folha, folhagem, desfolhar. Então, vejam aí que o radical é fole, até o LH. De folha formou-se a palavra folhagem e formou-se a palavra desfolhar. Então, aqui onde tem o significado básico da palavra, nós chamamos de radical. E a partir do radical, nós acrescentamos outras letras que formam-se outras palavras. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos o radical, como eu já havia dito anteriormente, que indica o significado básico da palavra. Então, aqui nós temos a palavra pedra, né? O pedre, que está em vermelho, que formou-se a palavra pedreiro, que formou-se a palavra pedregulho, que formou-se a palavra pedrada, que formou-se a palavra apedrejar e que formou-se a palavra pedraria. Então, veja que esse pedre é o elemento que indica o radical da palavra, ou seja, que tem um significado básico e que a partir dele irá formar-se outras palavras. Lembrando, pessoal, que o radical sempre termina em consoante, tá certo? Então, vamos olhar. A palavra aqui, ó, nós temos o radical ferre, tá certo? Nessa bolinha vermelha, ferre, F-E-R-R. De ferre, que é o radical, podemos formar a palavra ferradura, a palavra ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem e ferro. Então, vejam aí que a partir desse radical nós formamos outras palavras, tá certo? Agora nós iremos ver, pessoal, a vogal temática. A vogal temática, ela é acrescida, né, ao radical, tá certo? Então, é uma vogalzinha, né, que vai formar-se o tema da palavra. Por exemplo, aí nós temos rose, né? E aí eu acrescentei uma vogalzinha A que formou-se rosa. Do carre, formou-se carro, acrescentando a vogal O. E de an, colocando A, eu acrescentando, ficaria aí a palavra amarias, tá certo? E aqui nós temos, pessoal, dentro dessa vogal temática, né? Dentro dos verbos, indicando a conjugação. Então, aí nós temos as vogais temáticas A, E e I. Quando eu falo em verbo, pessoal, por exemplo, colocando a letra A, a vogal A, eu tenho aí a primeira conjugação, que é terminada em AR, tá bom? Falar é a primeira conjugação, porque vem primeiro o A, tá certo? Então, a primeira conjugação, falar. Comer, né? Aí a vogal E faz parte da segunda conjugação, terminada em ER, comer. Então, aí a vogal E, a segunda conjugação. E a vogal I, formando aí o verbo partir, é da terceira conjugação, tá certo? Então, aí dentro dos verbos, nós temos essa vogal temática, tá bom? Que aí é representado pelas vogais
A, E ou I. Tá certo, pessoal? Aqui ainda nós temos, pessoal, dentro dessa vogal temática verbal, né, indicando aí essas desinências que vai pertencer à conjugação verbal, tá certo? Por exemplo, aí o radical cante que está em negrito, eu coloquei a vogal temática A e coloquei aí o Rzinho e formou-se a palavra cantar. De vende formou-se a palavra vender e de parte formou a palavra partir. Ok, pessoal? Então, aí dentro dessa estrutura da palavra cantar, nós temos o cante, que é o radical, e nós temos aí, né, a desinência, tá certo? Acrescido aí da palavra a, r, ok, pessoal? E que faz parte da primeira conjugação. O vender, que faz parte da segunda, e o partir, que faz parte da terceira conjugação. Aqui nós iremos ter, pessoal, ainda as desinências, tá certo? Essas desinências, elas são divididas em dois tipos. Elas podem ser nominais ou verbais. Quando eu falo em nominal, pessoal, ela indica o número, tá? Ou o gênero, porque indica aí, vem de nome. Por exemplo, indica o gênero que pode ser masculino ou feminino, ou indica o número que pode ser singular ou plural, tá certo? Por exemplo, nós temos a palavra gatos. Então, o gate, aí, G-A-T, é o radical que forma outras palavras, mais o O, que é a desinência nominal de gênero, porque aí gato é no masculino, e nós temos o S, que está no plural, que indica aí uma desinência de número, que está no plural, tá certo, pessoal? Então, aí o DNG significa nominal de gênero e o NN significa nominal de número. Se fosse, por exemplo, o feminino de gato, seria gata, então aí nós teríamos a mesma forma, o radical gate, mais o A, que seria de gênero, né, feminino, e aí no caso não teria o gênero, aí, aliás, não teria a desinência nominal de número, porque gata eu coloquei apenas no singular, tá certo? Aqui nós iremos ver, pessoal, ainda, né, para vocês entenderem melhor, que dentro dessas desinências verbais, elas podem indicar o modo, o número, a pessoa e o tempo dos verbos, tá certo? Nós vimos aí dentro da desinência nominal apenas o singular e plural, o gênero masculino e feminino. Dentro das desinências verbais, a gente vai ver o verbo, tá certo? Ou seja, nós iremos analisar o verbo de uma forma, tá? Mais ampla. Ou seja, nós iremos estudar o modo, o número, a pessoa e o tempo verbal. E aqui nós temos exemplificado a palavra cantávamos. Então, aí eu fiz essa estrutura, essa divisão, né? Cante, mais a, mais vá, mais mos, que forma a palavra cantávamos. Então, aí o cante é o radical, o a, né, que é aquela vogalzinha depois do radical, se chama vogal temática. Depois nós temos o vá, que significa a desinência modo temporal, né? Ou seja, o modo como ele está, que no caso aí está no modo indicativo. E o mos, que significa o número pessoal, ou seja, né, está aí no plural, né? E faz parte da primeira pessoa do plural. Por exemplo, nós cantávamos, né? Então aí, pessoal, é essa divisãozinha básica, tá certo? Poderia ser qualquer outro verbo e a gente poderia analisar dessa mesma forma. E aqui a gente tem as desinências modo temporais, que no caso aí nós temos o tempo, né, indicativo, subjuntivo, imperativo. Nós temos ainda, né, o tempo, que pode ser aí o pretérito perfeito, né, pode ser o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, que fazem parte do modo indicativo, e assim por diante. E a gente tem as conjunções, aí as conjugações, né, a primeira, a segunda e a terceira. As desinências que podem ser aí, né, a desinência do verbo, que indica o modo onde ele está, né, o modo e o tempo verbal em que o verbo está. E nós temos aí por exemplo, né, alguns exemplos. Por exemplo, aí o verbo cantar no pretérito imperfeito faz parte da primeira conjugação, né? E se a gente colocasse ele aí, cantavas, por exemplo, ele tem aí a desinência vá, que indica que está no pretérito imperfeito.
Isso aqui é só para elucidar melhor, tá certo, pessoal? E aqui nesse outro exemplo, nós temos as desinências número pessoal, tá? Que nós temos aí o singular e o plural, que eu já havia falado anteriormente para vocês. Aqui nós temos ainda, pessoal, os afixos, tá certo? O que seria esses afixos, professora? Os afixos, pessoal, eles se juntam aos radicais para a formação de palavras, tá certo? Esses afixos, eles são divididos em dois tipos. Eles podem ser chamados de prefixos ou sufixos. Quando eu falo em prefixo, pessoal, ele é colocado antes do radical para formar uma palavra. E quando eu falo em sufixo, ele é colocado depois do radical. Vamos ver no exemplo para vocês entenderem melhor. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, cusparada. Então, veja que em negrito tem o ada. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de sufixo. Porque cuspar, né, é a palavrinha, o radical, e eu acrescentei o ada. E esse ada vem depois do radical. Então, quando eu coloco alguma palavrinha depois do radical, eu chamo de sufixo. E lá no outro exemplo, nós temos inviável, né? Então, por exemplo, o sufixo viável e eu acrescentei in antes do radical. Então, se eu acrescentei uma palavra antes do radical, ele vem antes, então é prefixo, tá certo? E o outro exemplo, tristemente, né? Triste, o radical, e eu acrescentei o mente, que está em negrito. Então, se eu acrescentei uma palavra depois do radical, se chama sufixo, tá certo? Aqui nós temos ainda o exemplo de vogais e consoantes de ligação. Então, aqui, quando eu falo em vogais e consoantes de ligação, eles são elementos, pessoal, né, os elementos mórficos, que eles são inseridos entre esses morfemas. Como assim, professora? São palavras, pessoal, que a gente coloca para poder não ficar com eufonia. O que significa isso? Né? Quando eu falar a palavra, ela vai ter dificuldade de pronunciar. Então, para ter essa facilidade de pronunciar, para não ter dificuldade, eu coloco essas palavrinhas, essas letras, junto aí entre as palavras para poder ficar melhor. Então, por exemplo, nós temos a palavra paulada. Eu coloquei aí o L, né? Então, o L significa aí, pessoal, uma consoante de ligação, tá certo? Cafeicultura, da mesma forma, caf mais cultura. Eu coloquei o izinho para ter essa ligação para a palavra. E aqui nós concluímos essa revisão, porque nós já havíamos estudado sobre esse conteúdo, tá certo, pessoal? Até a nossa próxima aula e qualquer dúvida pode entrar em contato, né, que a gente está aqui prontos para tirar as dúvidas de vocês. Até mais, pessoal.